E aí, galera, estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu estou a fazer uma entrevista com 3 aprovadas em Direito Civil no exame da OAB. 3 candidatas que ao longo da preparação foram muito especiais aí para nós aqui no curso do Estratégia e eu vou fazer essa entrevista com elas hoje aqui. Eu quero apresentar a Trícia, a Júlia e a Luana. Tudo bem com vocês 3? Tudo ótimo. Eu tô quase me sentindo num talk show aqui, né? É muito curioso, né? Eu já fiz entrevistas aqui no Estratégia, mas junto com a Thaís, né? Essa é a primeira vez que eu vou fazer essa entrevista direto com vocês. É estreia, né? Estreia. Fiquem honradas. Eu já ia dizer, a honra é nossa. Inclusive, vocês já participaram de uma entrevista individual com a Thaís, né? E a galera que quiser assistir também, acho que tem uma parte interessante da entrevista que vocês fizeram individualmente com a Thaís. Acho que vale a pena o pessoal depois assistir também, porque ela, em certa medida, acho que complementa o que a gente vai falar aqui, né? Vocês contaram um pouquinho sobre a experiência de vocês lá na preparação, como é que foi até chegar a essa tão sonhada aprovação, né? Então, acho que o público, vale a pena lá o pessoal dar uma olhadinha depois nessas entrevistas especiais, que aí cada uma de vocês brilha individualmente, né? Eu queria começar a falar um pouco sobre o momento pessoal, né? Porque vocês já conversaram um pouquinho com a Thaís, mas o momento em que vocês estavam na prova, né? Por assim dizer, a condição, né, que você está. Porque a gente sabe que são muitas pessoas que se preparam para o exame da OAB e cada um tem sua própria história de vida, né? A gente tá às vezes num momento de dificuldade. Eu que acompanho aí os alunos já há algum tempo, às vezes nas vésperas da prova eu recebo uma mensagem do aluno que deu alguma coisa muito certo ou muito errado na vida dele, ou a dificuldade que ele tem porque trabalha o dia inteiro, tem faculdade à noite, no fim de semana tem a família, ou aquela pessoa que meio que foi contra todos da família para fazer o curso de Direito e finalmente está lá, ou sei lá, tem N desses detalhes, né? Da vida mesmo, assim, da peculiaridade que vocês se encontravam naquele momento. E eu queria saber como é que era com cada uma de vocês, né? Eu tô bem tranquilo, podia estudar 20 horas por dia, porque eu não faço mais nada, ou não, eu tenho família, né? Eu queria saber como é que é, assim, para que as pessoas vejam que o estudo para a OAB, ele vem dentro de um contexto pessoal, né? A gente não para a vida toda assim e fala, vou estudar. Mas eu queria ouvir de vocês e começo aqui com você, Trícia. É verdade. Assim, bom, eu me formei em março de 2016, né? Eu terminei a faculdade em março de 2016. E em 2017 foi um ano em que eu não consegui prestar o exame nenhuma vez. Naquela época eu vinha aí lutando com um problema de saúde, né? E aí não tive essa oportunidade de fazer o exame. Quando foi em 2018, agora, esse ano, né, eu foquei, digo, não, eu vou fazer o exame da ordem, vou me dedicar e vou fazer. Só que como o senhor falou, quem dera eu ter 20 horas, né? Eu sou professora estadual, sou professora da rede de ensino no estado do Amapá, então eu trabalho todos os dias, e aí como professor, o senhor sabe, a gente leva trabalho para casa, e acumulado com tudo isso, mãe de 2 filhos, entre eles um bebezinho de 2 anos, né? Então, assim, para eu conseguir estudar foi bem complicado. A primeira fase do exame da ordem, eu tive um pouquinho mais de tempo, porque eu trabalhava numa outra escola e eu trabalhava, o meu horário estava bem desenhadinho, junto com o horário do meu filho, então eu tive um pouco mais de tempo de preparação, né? Mas aí, como uma ativista política, eu aderi à greve e me tiraram da escola. E aí, quando eu fui para uma outra escola, o meu horário foi tipo assim, eu saí de 9 aula para 24. Virou aquele caos. Virou um caos a minha vida. Então, o meu horário de estudar foi bem difícil. Eu tenho fotos no Instagram nesse período de que eu estou estudando e que sempre dizem assim, posta uma foto para ganhar um livro, para ganhar não sei o que, tem essas coisas nessas revisões, né, meninas? E aí eu sempre colocava e era sempre o meu filho pendurado aqui. Era a gente deitado aqui. Era eu estudando e ele na piscina. Era eu no clube, eu estudando e ele na piscina. A gente no shopping e eu estudando.
Eu lembro, eu acompanhei isso um pouco também, né? Principalmente quando a gente estava lá naquela fase da entrega individualizada das peças e questões, né? Eu lembro muito bem que eu via, às vezes você mandava mensagens assim de madrugada ou muito cedo, nunca tinha um padrão. Nunca tinha um padrão. Porque a gente presta atenção nessas coisas, os alunos não sabem disso. Mas a gente vê assim, tem aquele aluno que sempre manda pergunta logo pela manhã, dá para ver que é uma pessoa meio matinal, assim, que acorda cedo, estuda, aí já tira dúvida e tal. Mas você mandava em horários bem diversificados. Nos horários em que eu conseguia. Que dava, né? Que dava, era nos horários que davam. Então, por exemplo, eu tinha que fazer o seu material, né? Tinha que fazer o seu material. Então, meus alunos estão fazendo atividade, eu tô aqui no material. Eu ia para a escola, eu ia trabalhar, meus alunos diziam: professora, a senhora vai sair de viagem? Porque eu ia com a mochila de rodinha, e aí meu vade-mecum, e o material que eu imprimi do Estratégia, mano, era muita coisa, porque todo horário eu tava estudando. Aproveitar todos os momentos que era para aproveitar todos os momentos que davam. Porque assim, professor, eu não sei as meninas se são mães, mas eu que sou mãe, a gente não tem como abdicar, porque eu dizia assim, o meu filho, ele tem ódio do meu vade-mecum. Eu pegava meu vade-mecum, ele já queria rasgar, ele queria empurrar, ele não suporta o vade-mecum. Por quê? Porque era um momento que eu não dava atenção para ele. Sim. Então foi um momento assim bem difícil. Eu digo que foi um momento propício porque eu precisava começar a fazer esse exame. Eu já estava 1 ano longe da faculdade e quanto mais você se distancia, mais difícil fica, né? Mas em compensação, né, com um bebezinho de 2 meses, de 1 ano e pouco, eu digo que são 2 bebês, porque tu tem o bebê filho e o bebê pai, porque marido também é um bebê que diz, ai, tu não vem deitando, ai, tá tarde, ai, não sei o quê, ainda tem isso, a gente ainda passa por isso, a gente mulher ainda passa por isso, né? Ainda tem essa situação. Mas, graças a Deus, apesar desse curso, e é uma coisa que eu agradeço muito ao Senhor, porque, né, eu dizia assim, meu Deus, esse professor, eu mandava, era no fórum de dúvida, era no e-mail, era no Instagram, aí depois eu descobri que ele tinha Facebook, era no Facebook, em horários totalmente loucos, né? E o professor me respondia todos. Acho que você tem essa peculiaridade, você já estava distanciada da faculdade há 1 ano. Né? 1 ano. Que é uma situação bem diferente da Júlia, né? Júlia, você, acho que tem semelhanças, mas tem coisas muito diferentes do seu contexto de vida com o da Trícia. Como é que foi para você se preparar? Sim, são contextos totalmente diferentes. Por exemplo, eu estava na faculdade, estou na faculdade ainda, e eu também tinha saído do estágio. Então, eu tinha muito tempo livre para estudar. Quando começou a preparação para a primeira fase, eu estava de férias da faculdade, que foi em março, né? Uhum. Então, eu tinha manhã, tarde e noite para estudar. E nesse contexto também é meio complicado, porque você acha que você tem todo o tempo do mundo. Então, você trabalhar sua mente para estudar naquele horário, ou para você abdicar de um cochilo de tarde, é muito difícil, porque você acha que você vai ter aquele tempo depois. Sendo tem que, mais um mês ainda. Tem mais um mês, tem mais um dia. Nossa, tem várias semanas. Uhum. Claro que eu vou dar conta de tudo. E não é assim, tem que ser um dia depois do outro, aos poucos. Porque senão você vai empurrando com a barriga por achar que tem muito tempo. E tem a questão de você falou estudar 20 horas. Eu não conheço ninguém que estuda 20 horas. E eu digo assim, que eu passava o dia inteiro estudando, mas era entre muitas pausas, porque era muito difícil você focar por 2 horas, 1h30. Então você tem que ter o estudo, aí parava um pouquinho, dava uma esparecida na mente, depois voltava. Então era o dia inteiro voltado para o estudo. E você ainda tem uma peculiaridade, porque parte do conteúdo e uma parte bem importante para a segunda fase no Direito Civil você não teve, né? Ainda na faculdade. Como é que foi assim, estudar essa parte de conteúdo do zero? Foi muito estranho, porque eu achei que eu não ia aprender. E como era o direito das sucessões, e foi o último conteúdo também do curso. Uhum. Então, quando chegou no direito das sucessões, já estava muito próximo da prova, a ansiedade já estava batendo um pouco, então foi meio difícil colocar na cabeça que eu teria que aprender aquele conteúdo e que eu ia aprender aquele conteúdo. Mas deu tudo certo, porque com calma, tirando várias dúvidas. Você ouviu que eu enchi o fórum de dúvidas, e muitas dúvidas também meio que eu achei sem nexo, mas que nenhuma dúvida no fundo é sem nexo, né? Sempre tem um fundo de importância. Então, não foi assim tão difícil quanto eu imaginei que seria.
foi bem tranquilo começar do zero um conteúdo, até porque a gente também já tem a bagagem dos outros semestres da faculdade, você já começa a criar um raciocínio jurídico mais rápido, mais lógico, então não foi assim tão difícil quanto eu achei que seria. E é uma parte bem complicada, né, especificamente do direito civil, a parte do direito das sucessões, e que exige muito essa bagagem boa mesmo, né? Eu vejo com clareza, até mesmo aqui no Estratégia, quando eu dou aula na graduação, a dificuldade que os alunos que não têm uma bagagem legal de direito civil têm quando chegam no direito das sucessões, né, que exigem essa retomada. Para você que não tinha visto, né, uma novidade lá ainda e ter que aprender rapidamente foi ainda mais desafiador, né? E acho que também é um outro desafio, e aqui a gente já passa para a Luana lá, é um desafio diferente do seu desafio. Né? Você também tem uma outra história que é diferente da história da Júlia e da Trícia. Conta para mim aqui como é que foi esse seu contexto pessoal. Então, a minha história difere delas porque foi o primeiro exame de vocês, né? O meu foi o segundo, que eu fiz o 23º, não passei, teve aquela reprovação em massa, foi horrível, porque o 22º aprovou muita gente, aí o 23º foi aquela reprovação horrorosa, e eu fui na leva. Daí eu não fiz o 24º, porque eu fiquei desanimada, eu fiquei totalmente desanimada, porque foi por pouco, mas aquele pouco fez falta. Sim. Daí eu fiz o 25º, né, eu já tava mais calma. Você pulou o 24º? Pulei, não aconselho. Não. Por que você pulou? O que, não, porque que te motivou? eu fiquei desanimadíssima, assim, sabe? O meu potencial foi uma frustração pra mim. Mas essa parada, assim, porque nesse tempo eu não estudei. Eu dei uma afastada, sim. E retomar depois o ritmo é difícil. Então eu não aconselho, né? É uma frustração, mas tem que continuar na luta, né? Se é o que a pessoa realmente deseja, tem que... Se reprovou, tem que fazer o próximo, sabe? Pra continuar no ritmo e tudo mais, porque foi um arrependimento, assim, mas ainda bem que deu tudo certo. Você acha que teria sido mais fácil se tivesse feito na sequência? Eu acho que sim, porque a matéria, né, já tá um pouco mais fresca, se você faz logo o seguinte. Mesmo estando na faculdade, você acha? Porque na época você estava na faculdade Não, ainda. eu fiz... tava terminando. Mesmo estando na faculdade, você acha que teria sido mais tranquilo fazer de novo já na sequência? Porque eu fiz o 23º e também porque eu já tinha feito meu TCC. Os meus colegas, eles fizeram conjuntamente com o TCC. Aí eu achei, não, meu tema é um pouquinho complicado, né, o tema que eu escolhi para fazer o trabalho de conclusão. Então eu decidi separar, ou era o TCC ou era a OAB. Então eu decidi fazer o TCC com tranquilidade. Aí quem, né, decidiu fazer conjunto com o TCC, o exame, fez o 22º. Aí eu fiz o 23º. Eu também, eu fiz depois, terminei monografia e tal, depois eu fiz o exame. Eu também achei meio arriscado fazer em conjunto, até porque eu ainda fazia o estágio obrigatório no período estágio obrigatório, faculdade, TCC, tava aquela zona, né? Então acho que às vezes é melhor ficar louco. Melhor abdicar de alguma coisa por um momento, né? E quando a gente fala também na prova em específico, isso acho que é alguma coisa que vocês não falaram com a Thaís, e que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui um pouquinho, é sobre a prova propriamente dita. Porque assim, é normal, e vocês também, antes de fazer a prova, passaram por isso, mesmo fazendo um simulado, mesmo olhando, prova, tal, é diferente fazer a prova. Né? No dia lá, a coisa é outra. Né? E o que vocês acharam de aquilo que você achou que era difícil e, na verdade, não foi tão difícil assim? E aquilo que você achou que era mais tranquilo e no dia da prova você viu que o buraco era bem mais embaixo. Então, o que vocês acharam de diferente da expectativa que vocês criaram para a prova? Né? A gente tem, por exemplo, o fator tempo. Muita gente acha que é um problemão e depois vê que não é. Ou o contrário, acha que é tranquilo e depois vê que é um baita de um problema. Quantidade de conteúdo. Muita gente tem esse mito dentro do direito civil, é muita peça, é muita questão, é muita coisa arada, então isso vai ser extremamente complicado. E não é. Ou tem gente que fala, não, é grande e tal, mas não é um problema, mas no dia da prova tem problemas. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim da prova propriamente dita. Né? O que você achou mais difícil ou menos difícil naquele momento lá
do dia D. Eu quero começar aqui com a Júlia. O que você achou, Júlia? Olha, uma coisa que eu achei que seria muito tranquilo e que na hora não foi o tempo. Eu estava fazendo meus simulados em um tempo muito bom. Sempre fui muito boa em administrar tempo de prova, nunca tive problema nenhum. Em qualquer prova da minha vida, eu sempre consegui muito administrar bem o tempo. E na OAB não foi assim. Na OAB eu queria fazer tudo muito bem feito. Então, enquanto eu não fizesse o que eu queria fazer, eu não largava aquilo de lado. Eu, inclusive, fui contra a sua dica, que era se você não está conseguindo fazer algo ou achar algum artigo, pule, depois você vê isso. Eu não fiz isso, eu queria responder tudo da forma mais completa possível. E isso acabou pegando no final. Eu deixei de botar muitos pedidos na peça, porque eu comecei a fazer os pedidos faltando 10 minutos para acabar a prova. Nossa. Então, minha mente meio que deu um branco, eu não conseguia pensar, porque eu fiquei muito desesperada. E aí eu fui colocando várias coisas que eu acho que não caberiam, realmente não coube. Então, o fator tempo me surpreendeu negativamente. O que a Júlia de hoje diria para a Júlia do dia da prova, assim, para não cometer esse equívoco de novo? Para fazer o que você tem certeza naquela hora. Pular não, mas, por exemplo, deixar de procurar um artigo. Que eu já sei a resposta, eu não preciso botar o artigo lá porque vale 0,1. Eu saberia a resposta sem o artigo, mas eu queria achar o artigo para ter certeza. Isso eu não faria de novo. Eu focaria mais também na peça, eu demorei muito tempo nas questões. Você começou pelas questões? Não, eu comecei identificando a peça. Tá, identificou a peça. Demorei muito para identificar a peça porque eu não queria acreditar que era um recurso especial. Então, minha mente me sabotou. Eu li o enunciado muitas vezes, sabendo que era recurso especial, tentando achar outra peça. Sendo que não era um recurso especial. Então, eu demorei muito tempo, demorei 40 minutos só para identificar a peça. E aí, depois disso, você passou para as questões? Depois disso, eu passei para as questões. E ali que você acha que você perdeu muito tempo? Perdi nas muito questões, tempo. Nessa questão de não achar o dispositivo, ficar procurando. Isso, fiz muito isso. Demorei muito tempo fazendo as questões, fui bem nas questões. Só que sobrou pouco tempo para a peça. E como eu achei uma peça comprida, eu pulei muitos requisitos formais da peça, misturei peça de interposição com o próprio recurso. Isso me tirou alguns poucos pontos, não foram muitos, mas esqueci vários pontos fáceis. E o mérito, na verdade, me salvou. Então, essa questão do tempo e da identificação da peça eu achei que seria difícil, sendo que não foi. Era mais simples que você achou que seria. Foi mais minha mente me sabotando mesmo, querendo achar outra coisa que não era. E você, Luana, o que você teve de dificuldade no dia? Eu tive dificuldade em achar. Acho que uma questão de A e B. Eu tive um pouquinho de dificuldade de achar no VAD. Mas daí eu não fiquei perdendo tempo ali. Mas era dificuldade porque, assim, via a questão, não sei a resposta, ou sei a resposta, mas não sei onde é que ela tá? Eu sabia a resposta, mas para fazer ela completa, assim, precisava do auxílio do Código Civil. Tá. Que era a questão de desconsideração da personalidade jurídica e também tinha no Código de Processo Civil. Aí eu me bati um pouquinho ali num artigo, assim. Mas, tirando isso, foi um pouco mais tranquilo. O que me pegou de surpresa também foi a peça, né? O recurso especial que eu achei que não ia cair, né? Ninguém achou. Aí eu li 3 vezes, assim. Eu respirei fundo, tentei manter a calma o máximo que eu pude, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. A ansiedade, pra mim, pega bastante. Daí não, calma, vai dar tudo certo, respira. Aí eu fiz a pré-peça, né, a estrutura da pré-peça, que nem você ensina, pré-peça, peça e pós-peça, né, os pontos fáceis ali. Os pontos fáceis que eu lembrei de colocar me renderam 2 pontos, assim. E você acha que fazer essa estrutura te deu, eu não vou nem dizer ajudar, porque eu acho que ajudou, acho que a resposta é meio óbvia, né? Mas ajudou a te dar mais tranquilidade? Sim, porque você vai fazendo e vai lembrando. Estimula a memória, né? Porque você vai fazendo a estrutura, pra mim foi assim. Vai fazendo a estrutura e você vai relembrando, assim. Então isso aqui tem que colocar. Isso aqui não precisa colocar aqui, coloca ali.
Então, fazer a estrutura para mim foi essencial, assim, porque eu nunca imaginaria que ia cair um recurso especial. Então, nossa, não, eu estudei muito pouco. Eu fiz uma peça de recurso especial só. Aí, então, foi bem pouco. E aí assim. a estrutura te ajudou a estrutura me ajudou a salvar muito. o dia. Sim. Porque a estrutura é geral, né? Muda poucos pontos de peça para peça, é mais geral, assim, né? Só algumas coisinhas especiais que coloca. Mas me ajudou bastante. E Trícia, você, acho que como a gente conversou bastante por e-mail, tirando dúvida, eu lembro bem que você fez muita peça, fez muita questão. Eu acho que você é uma das poucas pessoas que levou assim a ferro e a fogo esse aspecto que eu falei, né? Que acho que é um elemento central de segunda fase, é prática, né? E no material a gente tem as 2 rodadas de correção de peça e questão individualizada, né? Que eu corrijo lá pessoalmente as peças e as questões dos alunos. Mas eu sempre falo para os alunos que esse é o mínimo que a gente acha que é importante para passar e que vale muito a pena você mesmo praticar, fazer mais peças e mais questões com autocorreção. E você fez muito isso. Eu lembro que várias vezes você vinha com a sua autocorreção me perguntar alguma coisa, né? Então acho que você levou bem adiante mesmo essa questão da prática. Isso se refletiu em alguma mudança de comportamento que você teve na prova? Alguma coisa que você achou que ia ser mais difícil foi mais fácil por conta disso? Sim. Não, sem dúvida, professor. Assim, toda a minha preparação ela foi muito baseada em questões. Eu tenho aí, a primeira fase, uma resolução de no mínimo 3.600 questões da primeira fase, né? Eu fiz mais de 18 simulados e fora as questões avulsas. Então, foram um número, assim, acima de 3.000, tranquilo, que eu fiz de questões. E na segunda fase, você ouviu, eu fiz o seu material inteiro, eu fiz ele inteiro, sem esquecer nada, fiz um outro material externo inteiro, né? Porque eu enquanto professora, eu sempre digo isso, exercício, fundamental. É fundamental, ele é fundamental. Eu fui pra prova, obviamente, traumatizada, porque eu fui, não tem jeito. Eu dizia pra mim assim, poxa, eu queria só um simuladinho que eu tivesse passado, e eu ficava com o senhor com 5.9, 5.8. E eu lembro que eu fui na prova, o senhor disse pra mim assim, uma das correções, o senhor disse pra mim assim, Trícia, tu tá muito sintética nas tuas questões, vai, escreve mais, não sei o que, escreve tudo. Então eu fui com muito isso na prova, escrever. Não, eu vou pra escrever, pôr no papel, sabe? Aquela coisa que o senhor fala muito no curso, não adianta pensar, tem que escrever. Então fui muito com isso. Quando eu cheguei na prova, quando cheguei lá para fazer a prova, que eu vi a prova, eu digo assim, ela não teve dificuldade para identificar a prova, ela teve dificuldade para se convencer. Porque todo mundo identificou, ninguém queria acreditar. Ninguém queria acreditar que era um recurso especial. Então, quando eu peguei a prova, eu lembro que eu abri, então a peça vem logo, né? Eu já fui nas palavras-chave. A nossa leitura dinâmica de professor, o senhor sabe como é, né? Então, os meus olhos já foram... Eu nem li o caso, meu olhar já foi. Peticionou, contestou, embargou. Quando eu bati no embargo, eu chamei um palavrão e disse recurso especial. Então, eu não li o caso, eu fui na palavra-chave. Então, eu imediatamente vi recurso especial, eu surtei, né? Aí o fiscal disse pra mim, você tá bem? Eu disse não, eu comecei a chorar em banheiro. Chorei. Os fiscais lá, o que fica calmo, o que tá acontecendo? Porque eu não sei se o senhor lembra, as meninas devem lembrar, que toda vez que a gente dizia, professor, o que vai cair? Eu dizia, pode cair tudo, menos recurso especial. Porque eu sempre dizia pro senhor, professor, eu estudo, mas eu não consigo compreender, é muito difícil pra mim isso. E eu fui com isso na cabeça, que eu não sabia. Já foi com esse bloqueio. Eu já fui com esse bloqueio. Que se cair... Antes, no carro, eu disse, se cair recurso especial, tem grande chance de aprovar. Olha só. Então, quando eu cheguei no banheiro, eu chorei muito. Aí eu me lembrei, professor, lembra que eu disse pro senhor que eu ia lembrar do senhor? Eu me lembrei do senhor dizendo assim, em uma das revisões, o senhor disse assim, não importa fechar as questões e zerar a peça, você fica aprovada. Não importa fechar a peça e zerar as questões, você fica aprovada. Você tem que fazer um pouquinho dos dois. Foi nesse momento que eu olhei pro espelho e eu disse, eu vou fechar as questões. Vou salvar aqui. Eu não tinha lido nada ainda. Eu olhei no espelho e disse, eu vou fechar as questões, eu conheço a peça, eu sei que é recurso especial, e eu vou atrás dos pontos fáceis que o senhor falava.
né, assinatura, não sei o que. Aí eu pensei assim, hoje eu vou fazer só o esqueleto. Só preciso de um ponto. E vou fechar. Aí eu voltei pra sala mais calma, vermelha, feita não sei o que, de tanto que eu já tinha chorado. Aí eu voltei pra prova e eu fui claro, eu digo, eu vou dar 3 horas pra eu resolver as 8 questões, que no final são 8, A e B. Vou resolver as 8 questões, vou deixar 2 horas pra resolver a peça. E foi exatamente isso que eu fiz. E assim, eu fui lendo as questões e graças a Deus, é aquilo que eu falo, exercício. Eu reconheci todas. Eu não fiz nenhum tipo de rascunho, minha prova tá lá linda e maravilhosa, em branco. Eu fui lendo a questão, aí na de personalidade jurídica, né, eu nem tinha terminado de ler personalidade jurídica, já sei. O professor me deu essa dica, eu já sei como é, os artigos principais eu tinha na mente. Então, como eu manuseei o código, meu código não estava marcado, não tinha clipe. Mas como eu já manuseei ele fazendo questões, o nosso cérebro é fotográfico. Longa, né? Nosso cérebro é fotográfico. Então você está acostumado, eu fui. E graças a Deus, e quando chegou na peça, eu não estruturei, né? Porque eu fiz tanto, o senhor sabe disso, eu fiz tanto exercício que a estrutura estava totalmente na minha mente. Totalmente na minha mente. E aí eu já fui direto lá para a prova principal, né? Aí já fui fazendo, já fui estruturando tudo. Ao contrário dela, que foi super bem no mérito, eu fui super mal no mérito. Eu não consegui ver CDCL nunca na vida do brasileiro, né? E quando foi na hora dos pedidos que eu fiz, que eu acho que eu fui uma folha de pedido, porque pedir, é como o senhor diz, se ele vai dar é outros 500, né? Mas a gente vai pedir. Então eu sempre lembrei do senhor. O senhor escreve, moleque, eu pedi. Eu pedi. Se bobear, eu tinha pedido até um novo sobrenome pro rapaz. Pedi tudo que veio na minha mente. E aí, assim, graças a Deus, eu fechei as questões como eu queria, gabaritei. Quando eu vi a FGV, eu disse, meu Deus, a FGV tirou cópia da minha prova e postou. Gabaritei as questões, né? Eu digo, 1 da peça. Eu tirei 12,45 na peça, tirei até muito. O suficiente. Esse é o ponto, né? Às vezes... Foi até exagerado. É bem isso que a Júlia estava falando, né? Não, mas eu quero encontrar aquilo ali, porque eu acho que tem que pôr aquele... Tem que aparecer esse negócio... E aí que a gente começa a perder tempo e desespera. Interessante, professor, porque agora que o senhor falou desse ponto, eu lembro que o senhor disse assim, escrevam e vão deixando espaço. E foi exatamente o que eu fiz. Eu primeiro respondi tudo, porque o problema do VADMEC, eu sempre digo isso para minhas amigas que estão fazendo prova hoje, que vão fazer, eu digo, o problema do VADMEC é que tu sabe que a resposta está ali. E como tu tá insegura, tu quer te sentir segura, tu vai procurar. Então, eu não cometi esse erro. Eu deixei o VAD fechado, eu respondi, e eu digo que foi até uma aposta alta, porque tu respondendo a tua prova, né? Sem olhar o código, eu respondi, e fui deixando em todos, eu deixei uma linha. Em todas as questões. Quando eu terminei, aí eu larguei 3 horas para as questões. Deu 2 horas e meia, eu tinha concluído, 30 minutos eu fui pro código. Eu digo, agora bora embasar. Aí foi que eu fui embasando os artigos. Foi a mesma coisa que eu fiz. Quando o fiscal disse 3 horas, eu disse, parou, questão, peça. Aí eu terminei dentro do tempo, super tranquila. Apesar de todo o bloqueio, ainda conseguiu fazer uma estrutura legal, né? Fiz. Eu, na verdade, esqueci como ela. Eu esqueci a peça de interposição, né? Eu esqueci. Então, eu já fui direto, acho que até pela ansiedade também. Eu acabei indo direto fazendo o endereçamento, aquela coisa toda. Não, na verdade, assim, eu esqueci de fazer ela separada, porque todos os requisitos da interposição estavam dentro da minha peça principal. Né? Eu só não fiz as 2 folhinhas separadas, mas elas estavam tudo dentro. Então, e assim, foi super tranquilo. A questão do tempo para mim, todos os meus simulados foram sem rascunho, sabe? Eu acho que o meu grande diferencial foi o senhor ter me reprovado sempre e eu ter treinado muito. E outra coisa, agora me lembrei que sempre, quando eu estou dando aula de primeira fase de Direito Civil, o pessoal começa a falar no chat, né? Vocês vão de quê? De segunda fase e tal. Aí alguém vem lá e fala de Direito Civil, sempre alguém fala, mas Direito Civil tem muita peça, tem muito conteúdo, tem muito não sei o que lá. Vocês sentiram isso, que foi um fator dificultador da prova, o fato de ter um conteúdo muito vasto? O que você acha, Lana? Não. Você acha que tivesse feito, sei lá, penal, trabalho, ter um conteúdo muito menor, não teria sido mais fácil ou mais difícil? Não, isso é desesperador. Ao contrário. Penal, esse aí é ao contrário. Nossa, não. Olha que porque sacanagem. aqui assim,
Como você foi meu professor na graduação, eu tenho uma facilidade para entender civil. Mas mesmo se eu não tivesse, é que civil é muito lógica, né? É muita lógica. E segue uma linha lógica, né? De vida, o começo da vida e o final. Então é muito lógico algumas coisas, assim. Então, pra mim, não tem peça, porque não cai nada muito diferente da vida do cotidiano jurídico. Porque não faz sentido a OAB cobrar alguma coisa diferente, diferentona, não faz sentido. Cobrar o normal da vida do advogado, né, que ele vai enfrentar ali no dia a dia, mesmo sendo um recurso especial, que a gente não vê tanto, mas tá ali, então é por isso que a FGV cobra. E você, Júlia, o que você achou? Isso foi um dificultador para você? A quantidade de assuntos eu não achei um fator que dificultou, porque eu sempre tive muita afinidade com o direito civil, então para mim isso nunca seria um empecilho para eu tentar nessa matéria. O que me deixou muito insegura foi a nomeação da peça na hora da prova. Eu tinha muito receio de cair uma peça com um nome diferente, como, por exemplo, Dama Infecto. A Pauliana nem tanto, porque eu acho que está muito no cotidiano, mas Dama Infecto evicção, eu nunca tinha visto isso. E aí eu tinha muitas peças que eu nunca tive prática e nunca nem tinha visto na minha vida, nem tinha ouvido falar de gente que tinha visto. Então eu tinha medo de cair essas peças. Só que depois, ao longo do curso, eu sempre perguntava muito ao professor sobre o nome da peça. Tipo, se cair isso e isso aqui nesse contexto, qual é o nome dessa peça? Eu não me preocupava em saber como era. Eu me preocupava em saber o nome. E nomear direito, né? Eu lembro que o professor sempre falou para ler e sempre ver o que a pessoa precisa. Isso. Que liga, lógico, né? Nem você vai. União estável. A pessoa tá... união estável. Então tem várias coisas, assim, que você liga pela lógica. E você, Trícia? Você teve dificuldade? Aqui eu já tomei sentido, nunca ouvi falar do Dama Infecto, eu já fiquei meio... Eu já fiquei assim, eu tô preocupada. Mas você não sentiu dificuldade? Não, eu senti essa dificuldade, assim, professor, porque tem esse terrorismo em relação a civil, né, de que é muita peça, que é muito... O senhor mesmo na sua revisão de véspera, 2.000 artigos, não sei o quê. Então é um assunto muito extenso. E assim, eu tive duas dificuldades. Primeiro porque na faculdade eu fiz direito civil, o direito civil inicial, aquela parte inicial, né, que é até contratos, né, eu fiz direitinho, foi maravilhoso tudo. Só que quando chegou na parte de famílias e sucessões, já era uma parte que eu já estava muito ausente da faculdade. Família praticamente eu não fiz, na verdade eu reprovei família a primeira vez, né, e quando eu fiz a família de novo, eu novamente estava com essa dificuldade de saúde, então eu não assistia às aulas, aquela coisa toda, né, como eu estava até comentando isso com as meninas. Então, civil, apesar de que eu tenho uma afinidade muito grande com a matéria, né, o meu TCC foi na área civil, só que eu não tinha essa base. Eu não tinha a base de sucessões, eu não tinha a base de família, né, que caía muito. Então, até contrato eu me sentia segura. E como a minha escolha foi acidental... É verdade, né? Porque eu fui lá para escolher constitucional e pá! E ficou errado. Não, a Trícia tem uma história muito engraçada, né? Não, pois é. Eu tava lá, me escrevi tudo bonitinho, imprimi. E quando eu fui ler o papel, né, que eu bati o olho, eu fiquei assim... Nossa, eu fiquei desesperada. Eu falei com as minhas amigas. Eu digo, meninas, eu escrevi civil, o que eu faço? Como é que eu faço para alterar? Não dá. Eu digo, como não dá? Aí todo mundo caiu matando. Não, é muito difícil, é muita peça, tu não vai achar peça. Então, assim, meio que eu deixei assim... Deixa pra lá. Não vou me preocupar com isso agora, eu vou deixar pra me preocupar com isso depois. E assim, então, como o meu plano de estudo foi exercício, eu não abrangi todos os assuntos. Tá aqui um grande exemplo disso, né? Eu fui focando. Eu lembro que o senhor disse na sua revisão, essa sua revisão marcou minha vida. Você disse na sua revisão, assim, não, eu não tenho como adivinhar uma questão, isso seria loucura, não sei o que acertar, mas eu vou dar dicas. Aí o senhor deu dicas por área, em contrato, e não sei o que, aquela coisa toda. Então eu foquei exatamente nisso. Nos exercícios,
em estudar, quando apareceu alguma coisa de civil que eu tinha mais dificuldade, por exemplo, desconsideração da personalidade jurídica, né? Eu ia lá com o senhor, perguntei. Então, eu não achei que teve, graças a Deus, foi um nome fácil, porque se cai um desses aí... Lascou. Não, agora eu fiquei na dúvida, não era só 13, não, porque eu só estudei 13 peças, não é só 13, não. Aí tem as petições, é que o terror da galera é sempre a petição inicial, porque a petição inicial é curioso, porque as pessoas não têm não acham que às vezes é tão difícil a petição inicial, mas o terror do direito civil vem aí, essa nominação dessas peças mais maluconas, assim como a de Dami de pedidos também, né? O pessoal tem vai muito nomeando medo. por causa dos pedidos, o que a pessoa quer, daí você dá o nome da peça do que a pessoa quer. E a gente nunca teve na OAB solução de universitário acumulada com maluca. outro assunto. Eu tive um professor em civil, que eu me lembro que eu acho que, sei lá, terceiro ou quarto semestre, ele passou um trabalho de petição inicial pra gente, e ele era terrorista, esse professor. Então, assim, nossa, a gente ficou muito traumatizado. Eu acho que é por isso que eu tenho essa facilidade, porque ele cobrou tanto naquela época, os requisitos, na época ainda no código antigo, né? Os requisitos de uma petição inicial, assim, ele bateu tanto nisso, entendeu? Que eu não tive problema com a petição. Gravou bem essa Gravei parte. bem a petição inicial, contestação, sabe? Também, agravo também foi bem tranquilo. O meu pior era o recurso especial, porque eu só vi na coisa, e uma tal de uma ação monitória também, que uma amiga minha, caiu no meu exame, foi muito difícil, sei porque... E a São Paulina, você lembra que foi de fraude contra credores, né? Todo mundo falava São Paulina. Eu digo, gente, quem são essa, pelo amor de Deus? O professor, não, é a mesma da fraude contra credores. Ainda tenho que lembrar dos sinônimos, pelo amor de Deus. Mas é só essa que é maluca, as outras todas são bem isso. O que é necessário é o nome da ação. E, assim, a gente já meio que encaminhando aqui para o fim da entrevista, eu gostaria que vocês dessem alguma dica de quem passou por essa experiência agora, né? Vocês estão frescas aí, por assim dizer, nessa experiência da OAB, as dificuldades, aquilo que vocês viram que foi mais tranquilo ou não. Então, se você pudesse dar uma dica para quem está se preparando aí, está agoniado, a gente já viu, você, Trícia, estava lá com a família e tudo mais, a Júlia estava mais tranquila, mas o excesso de tranquilidade é que era um problema, né? A Luana, que tinha passado por um outro exame, então estava mal e tal. Momentos assim que a gente viu que cada pessoa tem uma peculiaridade, né? Mas, olhando para trás, o que vocês teriam feito diferente, que poderia dar uma dica para quem está se preparando agora e está nessa fase de morrer de medo da prova, né? Não precisa ser uma dica só, se vocês quiserem dar mais dicas, fiquem à vontade, né? Mas para a galera, assim, de modo que as pessoas vejam, né, sintam que essa dificuldade que ela está passando não é uma dificuldade só dela, né? É uma dificuldade que todo mundo que está passando por isso tem. Júlia, manda lá. Sua dica de ouro para a galera. Minha dica, e seria também o que eu teria feito diferente, que é ter feito mais simulados para a segunda fase. Eu tinha medo de fazer simulado porque eu tinha medo de errar. Só que a hora de errar é quando você está treinando. Então eu evitava muito fazer simulado, tanto quanto quando eu fiz o seu primeiro simulado, eu queria fazer tão bem feito que eu viajei na maionese em várias coisas. Eu errei o nome da peça, eu fiz uma peça completamente diferente do que era para fazer, porque eu tinha medo de errar. E a dica que eu daria é treine. Treine até não poder mais. Treine todo o tempo que você tiver. Você treina, nem que seja 5 minutos, você tira para fazer uma questão. Até de cabeça mesmo, faça se você não tiver tempo para ficar escrevendo. Mas não tenha medo de errar. Não ter medo de errar é muito essencial, porque a hora de errar é antes da prova. Na hora da prova não dá para você errar, porque você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, com medo ou sem medo, você vai estar ali para fazer, você vai estar à prova. Trícia, e você? Dica de ouro, aquela infalível. Eu vou tirar como meu exemplo, né, como dica de ouro, não tem dúvida, treino. Resolução de questão, fazer simulado, fazer questão, entendeu? Eu acho que esse foi meu diferencial, esse foi meu grande acerto, entendeu? Uma grande falha que todos nós temos. Eu tenho amigas que ainda estão por fazer o exame da ordem e elas chegam comigo, eu vejo nelas o desespero que eu vi em mim, né? Então, sabe, é difícil dizer para alguém ficar calmo. Não fica calmo, professor, não dá para ficar calmo.
Mas essa questão do psicológico, ele é muito grave, ele é muito sério, porque do mesmo jeito que tu consegue contornar e... Não, por exemplo, eu tive essa ansiedade, então eu estudava mais. Então isso foi bom, porque eu estudava mais naquela ansiedade, aquela coisa... né? Pelo excesso. Pelo excesso. Porque tem gente que fica nisso, e eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela se sente literalmente incapaz, entendeu? Com os erros, como ela falou, né? Faz o simulado, erra, então acha que... Eu não. Eu fazia o meu simulado, errava, então eu queria buscar, queria ir atrás. Então, eu acho que quem tá aí por passar... Outra coisa, eu sempre vejo isso nos fóruns, o pessoal conversando sobre a OAB, né? O pessoal dizendo, porque tem que levar a OAB a uma prova igual a prova da faculdade, tem que pensar... Não tem que pensar isso. A OAB nunca vai ser uma prova igual a prova da faculdade. A OAB é a OAB define futuro, a OAB é o que vai te permitir ou não ter ou não a carteira de advogado. Então você tem que ir com essa seriedade, entendeu? Que é uma prova difícil, não venha me dizer que é uma prova fácil, porque se fosse fácil, não precisava ter a prova. Entrega a carteira na saída da faculdade, toma uma putinha, não é verdade? Então, eu não digo que não é prova para medir capacidade, porque nenhuma prova mede, mas é uma prova difícil, é uma prova que você luta com você mesmo, entendeu? Então, acho que essa seriedade, essa questão de ter 3 exames da ordem relaxa muito o aluno, porque, eu não fiz o primeiro, mas eu tenho mais 2 outras chances. Se você tem 260, beleza, eu não tenho, então só tinha uma chance, né? Porque querendo ou não, é um gasto, tempo, é um investimento muito alto, porque não é só o valor financeiro, é o valor, é o tempo que tu despreende para isso, né? Eu estava dizendo que nesse período, eu vi as minhas amigas lá no grupo, no nosso fã-clube do Rafael Steffes, no show, e ele começava, cadê você, Trícia? Cadê você, Trícia? E eu lá... Estudando. Então, a dica que eu deixo pra galera é treine. Treine, faça a peça. Naquela última semana, que foi a semana que eu ganhei, já que não era a semana errada, tá dizendo pras meninas. Pra quem não sabe, a Trícia, ela achou que a prova era amanhã, só que era só na semana que vem. Então, eu lembro, toda desesperada, mandando mensagem, professor, me ajuda que amanhã... Até que uma mensagem, ela falou, não, tem prova amanhã. Eu falei, que prova, mulher? Você tá louca? Não tem prova nenhuma. Eu mesmo que na dúvida fui atrás pra ver se não era mesmo que o louco não era eu, né? E não, era na outra semana mesmo. Você ganhou uma Lamborghini aí de uma semana. Eu mandei, essa sua aula foi no sábado, né? E na sexta-feira, eu acho que por volta de umas 3 da manhã, eu mandei um e-mail pro senhor com tudo pronto, né? Você lembra? Eu disse, professor, finalizei antes da prova, feliz da vida. E ele não deu confiança, acho que ele nem entendeu, né? E aí, quando foi na prova, olha, quando eu ganhei aquela semana, eu disse, nossa. E aí, só que o que eu fiz? Eu já estava mentalmente cansada. Se na reta final, né, eu já estava mentalmente muito cansada. E como eu já tinha feito tudo que eu voltava, aí eu descobri, o que eu fiz com o meu namorado. Ele começou a pesquisar, assim, sites de direito que vem trazendo as peças, as ementas, né, de casos reais, né? Aí, toda noite antes de dormir, ele dizia, senta. Aí ele começava a ler as ementas dos casos. Aí ele dizia, qual é a peça? Aí eu, tal. Qual é o artigo? Tal. Aí ele ia lá pra baixo, né, pra ver, aí ele ia, certo. E nessa brincadeira de fazer uma base de 10 peças assim por dia, que era o que a gente fazia antes de dormir, né, completou aqueles 5 dias que eu ganhei, nós fizemos 50 peças orais, e eu acertei 48 de casos reais. Muito bom. Então, foi uma metodologia que eu também dou a dica pra galera, né? Fazer essa parte oral. Porque, às vezes, escrever cansa, né? Sim, toma tempo, Toma né? tempo. Você, especialmente, tinha pouco tempo, que tinha pouco tempo. Então, essa foi uma tática que foi meio na brincadeira, né? Funcionou. Eu tava lendo... E aí eu tava lendo assim, aí eu lia e guardava o celular. Aí eu ficava... Aí o que tá fazendo? Eu falei, não, me dá, deixa que eu leio. Né? E ele lê, e assim, quando é outra pessoa que lê, tu tem menos atenção. Então, ter esse número de acertos, né, em casos reais, que é como as meninas de falar, né, casos que a gente vai trabalhar. Então, fica a dica. Treine de todas as formas possíveis. O senhor lembra que eu estava no clube uma vez, fazendo a sua apostila. Eu acompanhei a aula do professor na festa junina da minha escola. Eu comprei um fone de ouvido sem fio desse tamanho. Aí eu andava pra shopping, lembra, professor? Assistia a aula do professor no shopping, na festa junina. Quase onipresente, né? O tempo todo. Porque assim, professor, é como uma colega disse, ela tinha tempo livre. Só que tempo livre não quer dizer produtividade.
Você pode ter 20 horas e não ser produtivo. Você pode ter 2 horas e ser muito produtivo. Então, produtividade, sabe, controle emocional, treino, são dicas que resolvem. Muito legal. E você, Luana? Eu dou a dica de administrar o tempo e principalmente fazer os simulados que são importantíssimos em situação real de prova. Em situação real de prova, para você saber se você estipula, né, passa muito tempo ou entrega muito antes, então tem alguma coisa errada. Então tem que fazer os simulados em situação real de prova. E uma coisa que me pegou, assim, porque eu reprovei, né, na primeira fase, e o que me impulsionou bastante para voltar a estudar é fazer simulado. Porque não adianta você estudar a teoria sem saber como é que a OAB cobra na prova. Porque difere bastante, assim, da teoria e os casos que eles trazem, então tem que saber. Então é simulado e fazer eles em situações reais de prova, assim, sentar a bunda na cadeira e fazer. Eu acho que esse acabou sendo um ponto de convergência aqui, né? A questão de treinar, né, bastante, porque é uma prova prática. Sim. Né? Então, como é que você aprende alguma coisa prática? Praticando, né? Eu sempre falo, né, andar de bicicleta talvez seja o exemplo mais popular e simples que tenha. Não adianta ler 10 livros sobre como andar de bicicleta e não andar, né? E a prova da OAB é a mesma coisa. De nada adianta você destruir os manuais de direito civil e processo civil e não fazer questões, não fazer peças, não treinar. E acho que esse treino de tempo real mesmo, assim, é fundamental, né? Porque o tempo de prova, e isso a gente que trabalha aí com a OAB acaba adquirindo essa experiência, ele não é nem pequeno nem grande demais. Ele é um tempo justo e que o tipo ideal é o aluno que faz tudo um pouco antes do tempo. Mas não dá para terminar muito tempo antes, 2 horas de prova, tá tudo pronto, tá faltando muita coisa. E não dá para também chegar, como a Júlia falou lá, meu Deus do céu, eu preciso finalizar isso aqui em 5 minutos, né? Eu tive 5 linhas de pedido. Faz no desespero, né? E às vezes perde pontinho, coisa que você sabia, coisa que você sabia, mas que não dava, né? Eu segurei bastante a minha ansiedade com o simulado em situação real de prova, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito. Eu ficava desesperada nos primeiros, depois eu fui calma. Você já sabe como é que tem que fazer. Eu nunca consegui treinar com o tempo de prova, porque eu não tinha 5 horas. Você não conseguia, né? Você não conseguia destacar 5 horas do dia. Eu não tinha 5 horas do dia para treinar, mas como eu não tinha 5 horas cheias, eu quebrei. Eu lembro que eu falei pra você, eu falei, pega um dia e faz a peça, vê quanto tempo que você vai demorar e faz as questões e vê quanto tempo você vai demorar. Exatamente. Aí você vai tirar uma média de quanto você precisa. Foi isso que eu comecei a fazer, eu quebrei, porque como eu não tinha aquela horário, né, eu digo, não, quanto tempo eu tô gastando? Quanto tempo eu tô gastando numa peça e quanto tempo eu tô gastando em questões? Né, que foi o que eu fiz na prova, inclusive, né? 3 horas de questão, 2 horas de peça. Porque justamente eu não tive 5 horas cheias, né? Não era impossível, porque eu só tinha madrugada, e a madrugada você já tá muito cansado, exausto, sim. Então não adianta tu ter o tempo, mas não ter a estrutura para isso. Então aí eu acabei quebrando e foi assim que eu consegui verificar. Agora, engraçado, na parte objetiva, os meus simulados eu batia 1h50 nas 80 questões. Sei que a prova, acho que o objetivo é bem diferente, né? A estruturação. Mas era 1h50. Porque se tiver uma carga legal de questões que você sabe, vai muito rápido. Se você souber metade da prova... O simulado foi bastante decisivo para mim nessa questão de teoria e prática. Porque na teoria... Você não vê os casos reais ali na teoria. Já na prova você vê. Eles narram, né, o caso. Mesmo quando a gente saber. dá um exemplo, não fica aquela coisa exata, né? Então, isso é um diferencial. Foi um diferencial. Porque eu acho engraçado o material do professor. É interessante porque é uma conversa. É uma conversa, exato. É o diálogo, né? Você ouve a voz dele. Você ouve a voz dele. Exatamente. A gente fica vendo o tom que ele tá falando. Ele consegue ser irônico. Não, ele consegue ser irônico. Eu lembro que eu estava estudando um assunto lá
E aí eu tava indo por uma linha de raciocínio, na segunda linha ele deu uma chamada, como se ele soubesse que a minha mente tava indo pro caminho errado. Aí eu olhei assim, cara, a pessoa consegue ser irônico numa folha de papel, como assim? Né? Isso é um diferencial muito legal no seu material, né? Como eu disse pra Thaís, né? Eu não conheço o material dos outros professores, mas o material do professor Paulo é super leve. Não pesa, né? Não pesa, tu pegar um livro de direito civil. Sim, nossa, manual, não é horrível. Não dá. O moleque não tem condições. Não tem condições. Tu vai dormir às 20 horas e eu vou dormir 5 minutos. Mas o material do professor não, né? Porque ele conversa, ele vai ir, porque no próximo página, porque não sei o quê. É muito interessante, é um diferencial muito legal. O seu material. Bem bacana. Essa especificidade eu não sabia. Esse bate-papo que eu faço. É um diálogo em PDF. O senhor literalmente faz um diálogo. Eu acho que o senhor já está tão acostumado a fazer, a lidar, que não... O tom, né? Que nem observa. Porque o senhor é um emissor, né? Então a gente que é o receptor tem essa outra visão. E professor é inacreditável. A gente consegue ver o tom da sua voz na nossa mente. Né? A gente consegue perceber. Isso é muito interessante. É muito bacana mesmo. Pô, fico bem feliz. E, assim, eu tô tão feliz que eu já até me perdi que eu ia falar uma coisa, que eu já vou meio que encerrar com esse negócio. Mas eu queria agradecer demais aí vocês. Vocês se deslocaram, vocês têm vida e tal, né? Fora da OAB existe uma vida. Sim. Isso é importante que as pessoas estão se preparando, né? E nem sempre é fácil, né? A gente conseguir conciliar essas coisas enquanto tá fazendo, mas agora também, né? Eu vir aqui, essa entrevista, eu fico super feliz. Fico mega feliz, sem desmerecer Trícia, sem desmerecer Júlia, mas muito feliz também por causa da Luana, porque eu dei aula para a Luana na graduação, sabe? Eu acompanhei lá atrás, então depois vem aqui, mas também tem as especificidades de vocês, a Júlia também, que eu acompanhei, já conhecia a Júlia de outros carnavais, por assim dizer, também aqui de dentro da OAB, né? E a Trícia também, que eu tive esse acompanhamento mais próximo, como você praticou muito, fez muita peça, muita questão. A gente conversou bastante também, Eu perturbei muito, né? Imagina, né? Ao contrário. O que mostrou que funcionou, né? Graças a Deus. Então eu queria agradecer demais vocês três pela oportunidade que vocês deram aqui para mim e para o Estratégia em virem aqui e dar esse testemunho para que as pessoas saibam que é difícil a prova. Mas não é possível. É difícil, não é assim, eu vou chegar lá amanhã, a prova é amanhã, eu dei uma olhadinha no manual de direito civil e vou resolver a prova. Não é, mas também não é impossível. Se fizer o negócio planejado, a coisa vai. E vocês sabem, né? Depois que passa... É um alívio maravilhoso. Peso dos ombros que vai embora, né? Não, e o engraçado é que depois que passa, tu ainda tá nessa pilha de OAB, né? Principalmente com o nosso atraso, que foi bem perto do 26º, tá nessa pilha. Aí tu fica meio assim, poxa, que fazer da vida. E agora, né? E agora o que fazer, né? O que fazer na vida, não sei o quê. Por isso que mas aí passa. Mas não passa. Tu entra assim no YouTube, tu vê o pessoal se mandando lá e tu diz, já passei. Já passei. Um abraço pra você. Aí tu ainda vai lá fazer graça, tu diz, oi professor, boa noite, eu sou aprovada do último grupo. Fazer inveja no chat, né? É isso aí. Mas, gente, brigadão mesmo. Agradeço de verdade e, óbvio, né, a gente acaba criando essa relação mais pessoal, fica um carinho muito grande e saibam que eu sempre estou disponível aí para vocês, tá bom? Obrigada. Agradece, professor. Foi uma oportunidade maravilhosa. Obrigadão.